eu sou o Padre Paulo Evangelista e esse é o nosso podcast Verbum Ecclesiae, a Palavra da Igreja, conhecendo um pouco mais de nossa doutrina. Queridos e queridas, o episódio do nosso podcast de hoje será sobre o sacramento. O que são os sacramentos? O Catecismo da Igreja Católica define os sacramentos como os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Ao dizer sinais sensíveis, a Igreja está sinalizando que para a realização de sacramentos nós precisamos de algumas realidades que sejam alcançáveis pelos nossos órgãos do sentido. Por exemplo, para que uma criança seja batizada ou um adulto, é necessário a água, o elemento químico H2O, e as palavras "Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo". O sinal sensível, nesse caso, seria a água, que pode ser vista pelos nossos olhos, tocada pelas nossas mãos. E as palavras "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" seria então a forma pelo qual o sacramento acontece. Para que um sacramento seja válido, ele precisa respeitar a matéria e a forma, ou seja, o elemento alcançável pelos nossos órgãos do sentido e as palavras acerca do sacramento. Todos os sacramentos, 7 sacramentos que nós temos na Igreja, são o instrumento pelo qual Cristo quis derramar a sua graça sobre a nossa vida. O meio eficaz do derramamento da graça e o instrumento ordinário pelo qual a bênção de Deus se derrama sobre a vida do cristão são os sacramentos. Cada um dos sacramentos derrama graças especiais que nós chamamos de efeitos do sacramento sobre a vida da pessoa que os recebe. Assim, os sacramentos são sinais sensíveis e acontecem através dos símbolos, dos ritos, das palavras, dessa realidade alcançável pelos nossos órgãos do sentido, pelas nossas palavras, pela audição, pela nossa visão, pelo nosso toque. Mas, ao mesmo tempo, são eficazes porque cada sacramento é capaz de realizar aquilo para o qual ele sinaliza, aponta. Assim, deveras, através do sacramento, a graça de Deus se derrama sobre a pessoa. Quando o sacerdote batiza, derrama aquela água sobre a cabeça da pessoa, de fato a pessoa se torna filha de Deus. A graça que o sacramento se propõe acontece e por isso é eficaz. Quando o sacerdote ora sobre a cabeça do penitente a fórmula de absolvição dos pecados, de fato, o perdão acontece sobre a vida da pessoa. 7 são os sacramentos da Igreja. Eles estão definidos em 3 grupos. Sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e confirmação. Sacramentos de cura: unção dos enfermos e reconciliação ou confissão. Sacramentos do serviço: ordem e matrimônio. Através desses 7 sacramentos, a nossa vida cristã é santificada,
desde o seu nascimento até a sua morte. Que possamos valorizar sempre mais os nossos sacramentos, instrumentos pelos quais Deus derrama a sua bênção.